Olá, tudo bem? Estamos aqui para apresentar mais uma edição do nosso encontro aqui pela TV Câmara, canal 40.3. Hoje nós vamos falar de saúde masculina. Nós estamos recebendo aqui um dos mais conceituados urologistas de Barreiras e região. Quer saber mais? Fique com a gente. Estamos recebendo aqui em nosso estúdio um dos mais conceituados médico urologista da região de Barreiras e região. Ele já foi convidado várias vezes para vir aqui, aliás, algumas vezes para vir aqui, mas a incompatibilidade de agenda não foi possível. E agora, graças a Deus, nós temos o prazer de estar recebendo aqui Dr. Paulo Henrique, realmente que dispensa qualquer apresentação. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, agradeço à TV Câmara pela oportunidade, principalmente falar de um tema tão importante, que é a saúde do homem, falar sobre câncer de próstata, sobre o Novembro Azul. Obrigado pela oportunidade. Doutor Paulo, a primeira curiosidade que a gente tem, o que é mesmo essa próstata, essa glândula chamada de próstata? Eu não sei nem se é uma glândula. Isso, é uma glândula. Ela é responsável por produzir o líquido seminal, que é aquele líquido que acompanha o espermatozoide, que faz a nutrição do espermatozoide. Então, é uma glândula muito importante para a reprodução humana. Tá? Então, essa glândula, ela fica localizada logo abaixo da bexiga e, à medida em que a gente envelhece, essa glândula começa a crescer de volume, dando a hiperplasia benigna, que vai ocorrer em todos os homens. Em alguns poucos homens, não tão poucos assim, como a gente vai ver pela estatística, ela também pode se multiplicar desordenadamente, causando câncer de próstata. Então, ela é muito importante na reprodução humana, mas a partir dos 50 anos que a gente começa a envelhecer, ela começa a perder essa função e sofrer algumas alterações. Doutor, por que a incidência do câncer de próstata está aumentando a cada ano? Qual a razão de tudo isso? Bem, na verdade, todos os cânceres em geral estão aumentando. Por quê? Porque nós estamos envelhecendo mais. Na verdade, assim... Quer dizer, a idade é um fator... É um fator de risco para todos os cânceres e principalmente para o de próstata. Por quê? Porque à medida em que a gente envelhece, os mecanismos de defesa das células também envelhecem. Então, aquela célula que tem ali a informação no seu DNA de se tornar um câncer, à medida em que a gente envelhece, os mecanismos de defesa envelhecem também e pode, de repente, essa célula acordar. Ou seja, o câncer começar a se desenvolver. Então, no câncer de próstata, isso é fundamental. A partir dos 50 anos, começa em 60% a chance de ter. Tá? Então, a medida é um dos fatores de risco que a gente vai citar, é justamente idade. O fator idade é muito importante. Além do fator idade, existe um outro fator para contribuir com isso? Sim, hereditariedade. O que mostra a literatura médica? Quem tem um parente de primeiro grau, pai, tio ou irmão, aumenta em 6 vezes a chance de ter um câncer de próstata em relação aos demais homens. Tá? Então, primeiro fator é o fator idade, segundo fator hereditariedade. Existem outros fatores atualmente que estão sendo muito estudados, que são relacionados a hábitos de vida. Então já está provado que a obesidade aumenta o índice de câncer de próstata, e aí a falta de atividade física também como um fator que leva à obesidade, e sabe que a atividade física é importantíssima. Sim, para tudo. Para tudo, A gente faz uma renovação celular, isso é fundamental. Mas também, quando não se faz, leva à obesidade. Alimentos, hoje também existem estudos muito concretos a respeito de alimentos gordurosos, excesso de carne vermelha, churrasco, essas aminas todas, elas causam câncer, tanto de próstata quanto de intestino também, tá? Bem como a dieta rica em fibra, tá? Evita câncer de próstata. Então hoje a gente tem muito claramente como fator de risco, isso é importante a gente saber, a idade. Então é por isso que a Sociedade Brasileira de Urologia, junto com a OMS, e o Ministério da Saúde define que todo homem, a partir dos 50 anos, ele deve ir pelo menos uma vez ao ano ao médico, e aí não só ao urologista, o cardiologista, etc.,
né? Mas ele precisa ir, então, a partir dos 50. E aqueles que têm histórico familiar a partir dos 45. Então, aí o segundo fator é o histórico familiar. E o terceiro, que está muito envolvido nisso hoje, é hábitos de vida, né? O cigarro, por exemplo, o álcool, já... bebida alcoólica também. Em excesso, sim. Né? Estudos vêm nesse sentido de que em excesso, sim, porque você começa a ter outras alterações, né? Lesões de fígado e outras alterações que vai baixar essa defesa e essa célula pode acordar. Né? O cigarro, como eu falei, para todos os cânceres em geral, ele é fator de risco, ele é um potencial oncogênico, né? Então esses são os principais para o câncer de próstata. Existe uma barreira. O que fazer para quebrar esse paradigma do homem sempre ter medo de ir a um urologista? E inclusive a questão do exame de toque, existe um tabu sobre isso. O que fazer para quebrar, para que os homens realmente percam essa bobeira e procurem o médico? Exatamente. É isso que o Novembro Azul vem chamar a atenção. A campanha Novembro Azul, exatamente, ela foca em cima disso, né? Ela foca na saúde do homem, na verdade. Então, o Novembro Azul é essa oportunidade da gente chamar a atenção para a saúde do homem como um todo. Tá? É um dado muito importante. Nós, homens, vivemos 6,7 anos menos do que as mulheres. É exatamente a ausência de procurar um profissional de saúde. Exatamente, ou seja... Estamos morrendo mais cedo, 7 anos menos do que as mulheres. Por quê? Primeiro, por questão de consciência. A mulher tem consciência já da necessidade de, uma vez por ano, fazer o exame de mama, o exame do câncer de colo de útero. Nós não. Os homens acham que, primeiro, que não vão ficar doentes, acham que não tem tempo nem de fazer uma dieta adequada, balanceada, nem de fazer atividade física, tá? Então, a gente não se cuida. É óbvio que nessa mortalidade envolve todas as doenças. Então, a gente tem mais propensão a ter infarto do que as mulheres, né? Acidentes também, em geral, né? Nós estamos mais propensos, as estatísticas mostram isso, e câncer da mesma forma. Então, o Novembro Azul é essa oportunidade, primeiro, de chamar a atenção relacionado à saúde do homem como um todo. Então, todo homem ele tem que ir pelo menos uma vez por ano ao médico. E ao cardiologista, a partir dos 50 anos também, para aferir pressão, fazer um eletro, né? A cada 2 anos, pelo menos, fazer um teste de esforço para ver a questão de prevenção de infartos, né? Fazer exames laboratoriais em geral, dosar o colesterol, a diabetes, que é uma doença também muito importante, e avaliar a próstata. Tá? Por que a próstata? Primeiro, porque é o segundo câncer mais incidente no homem. O primeiro ainda é o de pele, o não melanoma, mas com índice de mortalidade baixa. O câncer de próstata é o segundo que mais mata. Infelizmente, o de pulmão ainda, as pessoas... É o que mais que lidera. É o que lidera a mortalidade. Mas o câncer de próstata também é o segundo. Essa da questão do câncer de pulmão é mais proveniente da questão do cigarro também, pode ser isso, né? Exatamente, por conta mais do cigarro. O Instituto Nacional de Câncer, o INCA, que é vinculado ao Ministério da Saúde, fez uma projeção que no ano de 2020 teríamos 65 mil novos casos de câncer de próstata. Nossa, número muito alto, né? Muito alto. Isso gerando em torno aí de 16 a 18 mil mortes por ano. Esse é um dado para o Brasil. É provável que esse ano, como é um ano atípico, muita gente deixou de ir visitar ao médico, é provável que a gente tenha uma baixa nesses números. O que também nos preocupa, porque ano que vem a gente pode ter um número muito grande. Tá? Então, assim, e muito diagnóstico não ser feito, e aí atrasar o diagnóstico. A questão da pandemia impediu que realmente as pessoas procurassem, é mais ou menos isso. Exatamente. Né? A gente tem visto que... infelizmente, o medo do Covid, o que é real, né? Real e tem que se, né? Então, os idosos, eles estão, população de risco, mas, assim, o que a gente quer dizer, então, com isso é de que, voltando à sua pergunta, ou seja, esse tabu não faz sentido, né? O exame de próstata, então, assim, a gente tem um exame no sangue chamado PSA, que ele sozinho, ele dá 80% a 85% de certeza se tem um câncer ali ou não.
O toque, Esse índice tão elevado assim, o PSA, ele 80, sozinho, 80 a 85%. que eu não pensei que não, eu tinha dúvida. O toque, sozinho, 90%. Nossa. Tá? Então, por quê? E aí é uma questão chave que a gente tem que entender e por que quebrar esse tabu. O único aparelho que sabe o que é duro e o que é mole é o tato. É por isso que em pleno século XXI a gente precisa desse exame. Por quê? Porque o sinal mais inicial do câncer de próstata é o endurecimento da cápsula. Tá? Então, por isso que o toque é fundamental. Se você então junta o toque com o PSA, nós vamos ter 95% de certeza se você tem um câncer ou não. Tá? Então, assim, são exames simples que você acha hoje na nossa região, Barreiras e região como um todo, muito facilmente na rede pública, na rede privada. Nós temos 5 urologistas em Barreiras, mais 2 em Luiz Eduardo. Então, assim, as cirurgias também se faz largamente, tanto no serviço privado quanto no público. Portanto, assim, a incidência do câncer é muito, mas também as opções e as chances são muito grandes. De cura, de O câncer de próstata, ele, em 90% das vezes, ele é curável. Um índice alto. Muito alto, muito bom. Bom. Muito bom, 90% de cura, se diagnosticado no início. Então é por isso que não faz sentido preconceito, não faz sentido tabu com um exame tão simples e tão importante e tão necessário. Estamos apresentando o nosso encontro marcado aqui pela TV Câmara, canal 40.3. Nós estamos falando hoje com o médico urologista, Dr. Paulo Henrique. Nós vamos ao nosso intervalo, voltamos daqui a pouquinho.